Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Primeiro capítulo de Tiago, do versículo 1 ao versículo 4, a gente vai procurar meditar um pouco nessa palavra. Uma palavra bem pastoral, bem para a igreja, né? Mas para aplicação pessoal na minha vida, na sua vida. Glória a Deus. Vamos ler então Tiago. Primeiro versículo diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, nessa versão, na outra versão é tribulação. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então ele está dizendo que quando você é provado, isso gera em você a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Coloca a mão na altura do coração, vamos orar. Queria que você orasse, pedisse que Deus fale com você, que a palavra venha de encontro ao seu coração. Pai, nós te damos graças pela tua bondade e misericórdia para conosco. Te louvamos, Deus, por conta da tua santa e bendita palavra. Que a tua palavra possa falar comigo, com a igreja, com cada um de nós. E que saiamos daqui, ó Deus, abençoados, edificados e reanimados pelo teu Espírito Santo. Nos ajude a entender tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Fazendo um background, um pano de fundo, Tiago, aqui ele já se identifica o escritor da epístola, do texto, é Tiago. Tiago aqui não é o apóstolo Tiago. Tiago é o irmão mais velho de Jesus. Depois de Jesus, Tiago. Muita gente fala, porque não teve Jesus, Maria, etc. Maria teve mais filhos, então Jesus teve irmãos e irmãs. É evidente que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e o irmão de Jesus, Tiago, foi gerado pela conjunção carnal de Maria com José. Pode parecer estranho, mas nós estamos indo conforme o texto bíblico. Esse Tiago é citado várias vezes na Bíblia. Ele tinha uma relevância na igreja, ele era uma pessoa de muita influência. Não é o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago morreu ali por volta de 44 da era de Jesus, ou seja, Jesus tinha 30 anos e 3 anos depois Jesus morre e Tiago, uns 10 anos depois, morre também, que era o apóstolo Tiago. Então, quem escreve essa carta não é Tiago, o apóstolo, é Tiago, o irmão mais velho de Jesus. Amém, igreja? É bom a gente ter essa noção, porque de vez você olha assim, não entende por que está sendo escrito aí. Então, esse Tiago foi aquele que aparece quando Jesus é ressuscitado. Ele aparece lá na ressurreição de Jesus, lá em 1 Coríntios está ele lá. Paulo chama esse Tiago de coluna da igreja, o apóstolo Paulo. Então, Tiago tinha uma personalidade, Tiago tinha uma relevância extrema. Quando ele escreve para a igreja, ele escreve com uma autoridade espiritual. Não era uma carta simplesmente sem muita expressão. Porque quem está escrevendo é uma pessoa que tinha uma representatividade muito marcante na igreja primitiva. A igreja dos primeiros séculos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, Tiago quer nos dizer que ele é um servo de Deus, é um servo de Jesus Cristo. Ele se coloca bem no lugar onde tem que estar, como servo. E glória a Deus por essa tão linda explanação. Agora, quando o Tiago está escrevendo à igreja, ele está escrevendo a uma igreja que começa a ser perseguida, uma igreja que começa a ser atribulada,
uma igreja que começa a ter pressão de governo. Roma, os outros cristãos, os outros religiosos, né? Porque Jesus, quando vem, ele coloca uma postura de tal maneira que toda a religião dos judeus começa a ser confrontada. Então, é um clima bastante delicado. E nós estamos dizendo que, será que nós passamos por isso? Será que nós temos provas? Será que nós temos luta? Será que nós passamos por dificuldades? A verdade hoje é que as pessoas estão à procura de sossego e de paz. Sim ou não? Ninguém quer passar por prova, ninguém quer passar por luta. Muitas vezes a pessoa vem para Jesus porque ele quer se livrar dos problemas. Muito comum isso acontecer. E na verdade é até um chamariz muito bom. Olha, venha para Jesus que você não vai ter mais problemas. Uma mentira evangélica, né? Mas é contada por aí. Uma mentira evangélica. Você não vai ter mais problema, você não vai ter mais luta, você não vai ter mais dificuldade e tal. Enfim. Então Tiago vem dizer para a igreja, o texto muito claro: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentarem várias tentações ou provações. Fique alegre com isso. E no mínimo parece uma coisa estranha, porque você fica alegre quando você está sendo provado, perseguido, quando você está passando por privação, por dificuldade, por necessidade. Tiago tem um propósito com essa carta. E com esses primeiros versículos. Ele está interessado na maturidade daquele povo que está servindo a Jesus. Você já viu alguém que no meio de uma luta, de uma prova, desiste da fé, desiste de caminhar, para o ministério, deixa de lado as coisas que está fazendo, muda de cenário, por conta do quê? Por conta daquele momento de prova, de luta, de dificuldade. Quando comecei na minha caminhada, eu tive a impressão de que eu não ia ter lutas, irmãos. E parece que me pregaram um pouco disso, que eu não ia ter dificuldade, não ia ter luta. E quando começaram a vir os problemas, as lutas, os conflitos, eu falei, meu Deus, tem momentos na vida cristã que você parece que está sendo esmagado interiormente. E você fala, meu Deus, mas será que é isso? Algumas vezes a gente diz, é o diabo, né? Pode ser. Mas muitas vezes a gente coloca o crédito nas costas do diabo. E quando Deus, na verdade, está usando tudo aquilo de uma maneira muito sábia para nos edificar, nos amadurecer e nos deixar no ponto que é necessário. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, que Deus está muito mais interessado em formar o nosso caráter do que nos dar conforto, do que nos dar uma vida boa, do que nos dar uma vida sossegada, sem nada nos perturbando. Não imaginei que fosse assim. Eu vim para a igreja, pastor, pensando que os meus problemas iam acabar. Não é verdade. Não é verdade. Esse é o tipo de mensagem que não encanta ninguém, irmão. Porque a gente gosta de ir na igreja e falar aquela mensagem de vitória, aquela mensagem que você, nossa, parece que vai descer o céu. Mas ela é superficial e emocional. Deus quer formar cristãos com caráter firmes em Jesus. Tem alguém aqui disposto? Amém? Glória a Deus, que proposta, hein, pastor? Então vamos andar por versículo aqui. Primeira coisa, entenda quem você é diante de Deus. A primeira coisa que eu preciso entender está ali no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações, ele está dizendo. Então Tiago se apresenta como servo. A ideia que Tiago coloca como servo. O irmão de Jesus se apresenta como servo. É uma expressão no grego que me dá a ideia de submissão total ao Senhor.
Então eu tenho que saber que realmente eu sou cristão de verdade ou não. E quando eu digo que eu sou cristão, não é que eu pertenço à igreja IPC, ou essa, ou aquela outra. Tem gente que pensa que se mudar a denominação, mudou o resultado, mudou o tratamento. Pode ser que mude o tratamento até humano, mas não o tratamento de Deus vai permanecer, vai continuar até que a gente possa entender quem é que nós somos em Jesus. Amém? Tiago está dizendo, eu sou um servo. Eu estou aqui para servir em submissão ao meu Senhor. O que Ele mandar fazer, eu farei. Entenda que Tiago está falando essa carta, mas ele era o líder da igreja em Jerusalém. Tem gente que pensa que a igreja cristã começou lá em Roma. Não, tudo errado. A igreja cristã começa em Jerusalém e o primeiro líder da igreja não é Pedro, é Tiago, o irmão de Jesus. Isso aqui biblicamente, com um monte de texto você vai entender isso. Ele era o líder da igreja, e ele estava dizendo, eu sou um servo. Ou seja, eu estou disposto a colocar minha vida em obediência ao Senhor. Isso é o cristianismo de verdade, irmãos. Porque não existe cristianismo sem obediência. Não existe isso. Não, eu vim aqui porque eu quero ser servido. E mais ou menos essa é a demanda da igreja moderna. As pessoas estão indo para a igreja para serem servidas, para serem bajuladas, para serem paparicadas, para serem massageado o ego. É bom ser bem tratado, não é, irmãos? Não sou contra ser bem tratado, é ótimo ser bem tratado. Mas quando a gente não é bem tratado, e daí como é que fica a nossa fé? E quando alguém falha com você, como é que fica? Então, ele está dizendo para os cristãos que estavam dispersos, e escreve inclusive para eles. Existia uma perseguição e os cristãos não estavam todos juntos, eles estavam espalhados, mas continuavam sendo cristãos, mesmo sem as estruturas que eram necessárias para manter um grupo reunido, por exemplo, como nós temos aqui. Eles continuavam sendo fiéis, servindo a Deus, a propósito de toda a sua dor, de toda a sua solidão, muitas vezes, de todas as suas angústias, eles estavam determinados a continuar obedecendo a Jesus. Oxalá que todos nós possamos entender isso. A pergunta que fica é, quem é que você é quando tudo parece estar fora do lugar na sua vida? Quem é que nós somos quando as coisas não estão indo bem? A gente continua sendo cristão ou a gente chuta o balde, sai murmurando, reclamando, brigando, gritando, fazendo estardalhaço? Quem é que nós somos quando as coisas não estão no nosso controle? E na verdade, a experiência vai nos mostrando que de vez em quando Deus tira o controle das nossas mãos. Sabe aquele controle do game que você fica lá? Deus tira o controle e fala, quem está dirigindo agora sou eu. E você fica perdido. E você não sabe o que fazer, e você não consegue entender as suas emoções, seus conflitos internos, as suas demandas emocionais. Você não consegue chegar para entender o que é que está acontecendo aqui dentro. Eu estou perdido, estou angustiado, tudo saiu do controle, pastor. E agora? Nos resta só uma coisa, continuar servindo ao Senhor e obedecendo a Ele. Amém? Ser um servo é aceitar que Deus tem o direito de moldar-nos como Ele quer. Amém, igreja? Deus vai pegar você, irmão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O tratamento que Deus faz comigo é diferente do que Ele faz com você. Em alguns aspectos, em alguns são iguais. Hoje de manhã a gente comentava aqui que quando o crente ele prospera um pouco, ele já se acha
independente. Melhorou a questão financeira, ele não vem mais na igreja, ele já procura outras amizades, ele diminui o relacionamento, ele não acha mais importante a comunhão, mas quando ele está quebrado, engraçado isso, ele corre para Jesus, vai, me ajuda, Senhor, e faz júrias de amor para Jesus, mas quando a coisa melhora, cadê aquele crente? Cadê? Na pandemia a gente viu muito disso. As pessoas foram embora por causa da prova, da luta, da aflição, da dor. Desistiram da caminhada. E como tem coisas assim. Mesmo em tempos de solidão e de afastamento, que foi o que nós vivemos. Será que ainda nós temos a convicção que pertencemos ao povo de Deus? Sabe, Deus está interessado em que nós organizemos a nossa vida e que paremos de depender de coisas e de circunstâncias para depender totalmente dEle. Amém? Porque aí sim nós vamos começar a entender a caminhada. Existe um livro que tem o seguinte título: Por que coisas boas ou coisas más acontecem para pessoas boas? Por que as coisas ruins acontecem para gente boa? Sou tão certinho, pastor, sou tão bonitinho, eu vou na igreja, eu faço oração, eu dizimo até. Opa, acho que não deu aqui. Por que essas coisas acontecem com a gente? Por que de vez em quando o casamento é tão difícil? Né? A gente, quando passa por um conflito, a gente sempre aponta para o outro. Tem a tendência de dizer, não, a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos, a culpa é do pastor, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. A gente sempre transfere. Nós nunca temos nenhum problema, nós somos muito bonzinhos. Pelo menos a gente acha que é. Mas Deus nos conhece de verdade. Você para observar as pessoas, irmãos, é tanta coisa embutida aí. Porque essas coisas superficiais são fáceis até de ser tratadas. Algumas. Né, o cara se converteu, parou da prostituição, parou com a bebida, parou com a droga, parou com isso, com aquilo. Para alguns é mais fácil, está resolvido. Mas aí começa a batalha interna das coisas que a gente tem dentro do coração, que são terríveis. Ciúmes, inveja, arrogância, orgulho, perseguição, mágoa, ressentimento, vingança. Essas coisas que estão embutidas dentro do coração do ser humano. Sabe aquela pessoa que você não pode falar nada para ela, que ela já empina a carroça? Você deve conhecer alguém assim. Isso é formação de caráter. Deus quer trabalhar exatamente aí onde estão os nossos pontos de maior crise. Que faz com que nós não nos pareçamos com o verdadeiro Cristo. Que a gente acaba renunciando à nossa fé por conta disso. Ou a nossa fé se torna uma fé só simplesmente de aparência, não de vivência real. Então, quando a igreja começa a entender o seu papel, a sua identidade, ela diz, eu tenho que me tornar cristão de verdade. É difícil, pastor. Claro que é difícil. Se fosse fácil, meu irmão. E é interessante, porque quando você vem para Jesus, no primeiro momento, muitas coisas acontecem. O coração fica quebrantado, a gente fica choroso, perdoa todo mundo. E daí tudo bem, está tudo certo. Daqui a pouco começa a vir a realidade dos fatos. Temos problemas, temos que ser tratados. Tem coisa que é terrível no nosso caráter. Como Deus tem uma maneira muito didática de nos moldar. E Ele está interessado em nos moldar. Ele vai trabalhar através do quê? Dessas circunstâncias. Então o que eu preciso? Preciso ter uma perspectiva correta do que são as provações.
Preciso começar a entender isso com mais lucidez. Meus irmãos, no versículo 2, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações ou tribulações. A palavra tende aqui, ela indica uma ação voluntária da minha mente. No original quer dizer essa ideia. Tende por... O que o texto diz? Meus irmãos, tende por motivo. Então eu tenho que ter uma mentalidade, uma intenção na minha mente de entender que essa é uma ação minha voluntária. Ninguém está me obrigando. É uma resposta minha a Jesus. Eu tenho o quê? Eu tenho bom ânimo, eu tenho alegria. É uma decisão que eu tomo, mesmo no meio da luta, da prova, da dificuldade. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Joga as betes, ou se joga no fundo da cama, e diz, não, estou passando por luta, estou passando por problema, Deus não me ama. Tudo mentira isso aí, tudo enganação, porque a igreja primitiva, a igreja que bem próxima de Jesus, viveu por grande perseguição. O próprio Jesus foi condenado injustamente. Aqui o texto está dizendo, motivo de toda alegria. Não é que eu vou gostar de passar pela prova, não é isso. Mas eu passo a entender qual é o propósito da prova na minha vida. Opa, espera aí, estou sendo provado, Deus tem algo com isso. O que Deus está fazendo? Eu tive um período na minha caminhada, irmão, que tudo quanto é lugar que eu ia, a porta fazia assim, fechava. Eu falei, meu Deus, ia para outro lugar, fechava a porta. Tentava uma coisa, fechava a porta. Toda hora a porta estava fechando, e eu falava, não estou entendendo. Qual que é a tendência da gente dizer, é o diabo. Não, era Deus que estava fechando a porta. E a Bíblia diz isso em Apocalipse, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas aqui Ele abre também, ninguém fecha. Porque está me assegurando que Deus está no controle da situação. Mas a minha reação, ela é reprovável muitas vezes. Então não é gostar da dor, é entender que Deus tem um propósito. Com as provações que a gente passa, algumas vezes físicas, emocionais, até espirituais ou financeiras. São muitas os tipos que Deus usa, as ferramentas que Deus usa para trabalhar o nosso caráter. Eu preciso pedir discernimento para Deus, para saber se eu estou numa prova porque eu sou cabeçudo mesmo, ou se eu estou num processo que Deus quer elaborar o meu caráter e me tornar mais parecido com Jesus. Preste atenção, tem coisa que para algumas pessoas é rapidinho, e para você é mais demorado, é mais difícil. Parece que não tem aquela liberação. Eu passei um tempo que eu queria fazer a minha vontade, eu tinha o meu plano, tinha o meu propósito, eu queria ir na minha direção, que eu vou ser assim, serei assim, vou estudar, vou fazer isso, vou ter uma empresa, vou ser empresário, vou fazer isso, fazer aquilo. Esse era o meu plano. E eu ia, por um tempo dava certo, de repente fechava a porta. Aí eu tentava outra coisa. Até que um dia eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. O que eu estou fazendo? Eu não estava entendendo o propósito. Quando eu comecei a dizer, não, tudo bem, Senhor, eu entendi o propósito, vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. A porta começou a se abrir. Irmãos, nós não somos independentes, muito pelo contrário, nós dependemos do Senhor. Amém, igreja? Um cristão de verdade não faz a sua vontade, faz a vontade de Deus. Um cristão de verdade não vai atrás dos seus caprichos, mas vai atrás da direção de Deus para a sua vida. Aquele cristão que já atingiu uma certa maturidade. Quanto cristão eu conheço, quando a resposta de Deus está demorando, ele sai atropelando o processo.
toma decisões que depois se arrepende, vai para um lado, vai para outro, não tem paz, fica aqui, fica ali, vai para cá, vai para lá, e você fala, mas por que tudo isso? Espera em Deus, confia nele, para de dar cabeçada, amém? Na verdade, irmãos, escolher como eu vou reagir à dor que está me afetando, isso é uma decisão minha. Amém? Sabe por quê? Porque a minha reação no momento da prova demonstra a minha maturidade. Tem pessoas que se apresentam tão maduras no momento da prova, você fala, meu Deus, eu pensei que era tão maduro, agindo que nem criança, se debatendo que nem criança, que absurdo, reclamando, murmurando, se ofendendo por tudo, não perdoa, não releva as coisas. Irmãos, para você viver com outra pessoa, ou com muitas pessoas, você tem que entender o seguinte, nós temos muitas diferenças, inclusive de opiniões. E nós temos que aprender a suspender o julgamento e a respeitar a opinião alheia. Um casal tem divergência de opinião. Se você achar que o casamento todo mundo concorda, não concorda e não vai concordar. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos e cada um tem as suas opiniões. Entretanto, Deus nos chama para vivermos em comunhão. Deus nos chama para viver como casal. Mas hoje essa geração é uma geração tão superficial que qualquer coisinha está dizendo, não quero mais. Não, vai você para um canto, eu vou para outro. Essa imaturidade emocional, essa imaturidade espiritual, essa falta de discernimento a respeito dos propósitos da vida. Eu não entendo como Deus trabalha e eu saio fazendo, achando que Deus vai fazer os meus caprichos. Quero dizer essa coisa para você essa palavra para você com muita tranquilidade. Deus não vai fazer os seus e nem os meus caprichos. Amém? A verdadeira fé, ela não se ofende com Deus, como Deus está fazendo. Muito pelo contrário, ela é resiliente. Tá bom, Senhor, é assim que o Senhor quer, é assim que será. Você não vai ter todas as respostas. Deus não vai dar todas as explicações, nem para mim, nem para você. Nós enxergamos daqui e ali, um pouco mais talvez, alguém com um pouco mais de habilidade para ver o futuro, para enxergar as coisas que podem vir, um pouco mais, mas nós somos limitadíssimos. Deus tem a eternidade no seu plano, no seu propósito. Jamais vamos entender todo o agir de Deus. E jamais Deus vai se explicar para nós por que Ele está agindo como está agindo. Tem coisa que você vai ficar sem explicação a vida inteira. A única coisa que vai te manter é uma fé madura, uma fé firme, entendendo que Deus sabe como faz as coisas. Então não se ofenda com as tribulações, não se ofenda com os problemas, não se ofenda com as lutas. Amém? Qual tem que ser o nosso papel, Deus? O que o Senhor está construindo em mim? Como é que você vai praticar perdão, irmão? E vai ser uma pessoa madura no perdão se você não for ofendido? Se você não for perseguido? Se você não for rejeitado? Tem gente que acha que tudo já... Pronto, está pronto. Não é assim, é construído, é processo, é Deus trabalhando. É Deus arrancando, quando a gente passa pela prova, é Deus arrancando o melhor do nosso caráter. E purificando a nossa vida. Isaías, você encontra o texto que diz que o homem ele é acrisolado por Deus. O crisol era uma ferramenta onde você colocava o ouro, esquentava com fogo e tirava daquela pedra de metal ali o que era ouro e o que era impureza. A impureza só sai quando existe a prova. Alguém pode dizer amém?
Só sai aquilo que não presta da nossa vida quando nós somos acrisolados, quando nós somos provados, quando a nossa vida passa por momentos de dificuldade. Eu vejo tanta infantilidade, irmão. Está passando a prova, passando a luta, o cara fica revoltado e bufa, e só Jesus na causa. Ao invés de você ficar perguntar para Deus, por quê? Por quê, Deus? Pergunta, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender, Senhor? O que eu não sei que eu preciso aprender nesse momento de luta, de prova? Por que está tão difícil? Irmão, tem uma coisa que é um segredo poderoso. Quando você se rende logo, a tendência da prova, a tendência da luta, é passar mais depressa. Quando a gente endurece e fica ali rígido, sabe o que acontece? A gente sofre mais, demora mais o processo. Ele se prolonga, se estende por muito mais tempo. E você fica ali dizendo, meu Deus, e Deus está dizendo, estou aqui, pode falar. Porque Deus não vai sair da posição, irmão. A terceira coisa, você precisa compreender que isso é um processo na tua fé. No versículo 3 diz, sabendo, olha como Tiago tem uma inspiração divina, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vamos entender aqui o versículo, uma vez confirmada produz perseverança. Veja que tem 3 etapas, a aprovação é a aprovação da fé. Você está passando pela fé e você vai ser provado. Está difícil lá na sua casa? Dá glória a Deus. A esposa é complicada? Dá glória a Deus. O marido é complicado? Dá glória a Deus. Reaja bem. Para com essa reclamação. Para de fazer cara feia. Para de reclamar de tudo. Meu Deus, mas você não aprendeu ainda? Nós estamos falando de vida cristã, de verdade. Mas não aprendeu ainda? Tanto tempo, teimosamente, achando que você é um coitadinho. Você não é coitadinho, você é filho do Deus Altíssimo. O Todo-Poderoso. Jesus habita em você, meu irmão. Pastor, estão me perseguindo lá no trabalho só porque eu sou crente. Dá glória a Deus. Então, a aprovação da fé refere-se ao quê? Ao teste da purificação. Primeira coisa. Aí eu tenho que ser aprovado. Como é que eu sou aprovado? Alguém vai lá e me dá um diploma de aprovação? Não. Esse diploma é pelo Espírito. Eu reajo bem. No momento da prova, eu reajo bem. A minha reação é a que Jesus espera. Não é aquela que a carne está acostumada, que o ego está acostumado. Porque comigo ninguém fala assim, pastor. O que é isso, irmão? Vai se converter? Ninguém pode falar nada para o mimizento. Ele já fica beiçudo. Eu vou sair dessa igreja, eu vou sair dessa empresa, eu vou sair desse negócio. Você está achando que vai resolver o problema? Vai nada. Você vai entrar no processo de novo, vai começar do zero. Tem muita gente que não entendeu até hoje isso. A fé, quando ela é provada, ela não enfraquece a pessoa. Muito pelo contrário, quando a fé é provada, você sai fortalecido para grandes vitórias. Só que você tem que permanecer. Tem gente que acha que Deus está brincando de casinha. Deus não está brincando de casinha, Deus está formando crentes salvos. Deus está formando crentes transformados. Amém? É aí quando você começa a crescer de fato na fé. Você deixa de ser criança, você deixa de ser menino. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. O que está sendo provado na sua vida hoje? Qual que é a tua prova? Confiança? Você não confia em Deus?
A obediência, você tem dificuldade de obedecer? E aqui, irmão, hoje nós tivemos uma palavra de manhã falando exatamente sobre essa questão da obediência. Muito crente é reprovado na hora da obediência. Eu faço do meu jeito, faço como eu quero. E Deus está falando, eu quero te abençoar, mas você precisa aprender a obedecer. Obedece a minha palavra, faz aquilo que eu estou te mandando. A gente tem um monte de justificativa para não obedecer a Deus. Já prestou atenção? Não, eu não fiz porque eu... E a gente acha que está, beleza. Não, você está retardando a bênção na sua vida. Um dia eu me lembro que eu dei uma orientação para alguém, faz assim, assim, assim. A pessoa disse, ah, pastor, obedece, irmão, faz sim. Vou fazer não, quem é você? Ah, não sou ninguém. Para você, eu não sou ninguém. Passou um tempo, me perguntou, mas por que as coisas não acontecem? Eu falei, porque eu sou muito desobediente. Quanto filho o pai fala, faz assim, assim, assim. Pastor, mas eu já sou casado, eu sou de maior, não tem que ficar aí dando satisfação para meu pai e para minha mãe. É? Você acha? Quem é que tirou teu pai e tua mãe da autoridade de você? Quem? Ah, mas o meu pai, mas a minha mãe, a Bíblia não perguntou se eles são bons, se eles são certos, se eles são não. Você tem que honrar pai e mãe. E a maneira de honrar é obedecer. Você não honra ninguém se você desobedece essa pessoa. Isso não é honra. Nunca foi e nunca será. Amém? Você está sendo provado na pureza, na santidade, diante de Deus, porque tem coisa que ninguém vê, irmão, só Deus. Só Deus. Você está sendo provado na paciência. O Senhor fala para você, espere que eu vou agir. Eu me lembro de um personagem bíblico. Saul está lá junto, Samuel fala para ele, Saul, espera um pouquinho, eu vou resolver algumas coisas, quando eu voltar a gente oferece o holocausto a Deus. Saul foi pressionado pelo povo. Muitas vezes, irmãos, a gente é pressionado pelas circunstâncias, ou por pessoas ao nosso redor, e a gente renuncia à obediência. E ao invés de continuar obedecendo a Deus, a gente pula fora. Não, mas eu fui pressionado. Foi isso que aconteceu com Saul. Você vai lá em 1 Samuel, você vai ver no capítulo 15, que o Senhor fala que importa mais obedecer a Deus do que sacrificar. Por quê? Porque Deus estava falando com a atitude de Saul, que Saul ofereceu holocausto, ofereceu a Deus, sacrificou bois, e com um motivo bastante religioso. Foi lá e fez o que quis fazer. Chegou Samuel, eu falei, o que você fez, Saul? Não, o povo está me pressionando. Eu falei assim, mas essa não é a tua função. A Bíblia diz que Saul foi levantado por Deus para ser, toda a geração de Saul seriam reis sobre Israel. Não ia ter Davi nessa história, irmão. Mas pela desobediência de Saul, ele foi tirado da posição que Deus queria colocá-lo. Toda desobediência desencadeia um processo que precisa ser consertado. Toda desobediência gera problemas na nossa vida. Alguém está aí? Diga amém. Sabe quando você está passando por uma prova? Isso é Deus te chamando para um momento de crescimento. Ah, se a gente entender isso, muita coisa vai melhorar. Deus está me fazendo crescer. Deus está me fazendo melhorar. Eu estou passando por esse momento. Sabe, de repente entra aquela pessoa lá na empresa, naquele departamento, vira teu chefe, você fala, não é possível. Eu tinha que ser promovido, como é que chega um cara de fora e fala assim, meu chefe. Momento de prova.
Deus chamando você para dizer: eu quero melhorar você. Amém? Quero que você cresça. Rapidamente essa experiência, um dia eu me encontro com... Essa história é uma história bastante intensa, mas eu vou contar o finalzinho dela. Eu me encontro com o diretor financeiro da empresa que eu trabalhava. Ele chegou na minha sala e falou: preciso te falar uma coisa. Eu disse para ele assim: fala. Edivaldo. Edivaldo não vive mais. Sabe por que você não prospera? Eu falei: pronto. Chegou, sabe tudo. A gente, quando é menino, é triste, né, irmão? A gente acha que os outros não sabem nada, só a gente que sabe. Era um desses abestados. Falei: pronto, chegou, sabe tudo. Sabe por que você não prospera? Eu falei: pronto, sei lá o que você sabe, fale, né? Com toda essa arrogância eu respondi para ele. Você não prospera porque toda vez que Deus começa a tratar você, você espirra, você reclama, você briga, você esperneia. Você ainda não aprendeu que você precisa entender que Deus está te chamando para te fazer crescer e você não está permitindo. Aplique isso em qualquer circunstância da sua vida. Tem gente deprimido porque está sendo provado. Você tinha que estar alegre. Esse é o que o Tiago está dizendo. Por estar sendo provado. Porque Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está promovendo você de alguma maneira. Deus está preparando você para algo melhor e maior. Mas que Ele não pode colocar na tua mão ainda. Por quê? Porque você é muito contencioso. Eu vou explicar o que é isso. Tem gente que é extremamente competente nas empresas. Existe uma estatística que diz o seguinte: as pessoas são contratadas pela sua habilidade, pela sua competência, e são demitidas pela sua falta de relacionamento. Você tem uma pessoa competente numa empresa, mas ela é ruim de relacionamento, contenciosa, briguenta, sabe aquelas pessoas ranzinza, briguenta, ruim. Ela acaba com a equipe toda. Só que todo lugar precisa de equipe, irmãos. Todo lugar precisa de equipe, de grupo, de pessoas reunidas. Ninguém faz nada grande sozinho. E uma pessoa que estraga o ambiente de relacionamento, essa pessoa é uma pessoa difícil de lidar. Vocês estão comigo ou não? A igreja, para ela funcionar, a igreja para fluir, não é por eventos, porque tem, né? Evento é superficialidade, mas a igreja de verdade, para fluir, tem que ter comunhão. E só vai ter comunhão quando eu e você fomos bem tratados no caráter, onde eu vou entender que eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo, onde que eu tenho que olhar para o meu irmão e falar: poxa, eu preciso te tratar com honra e com respeito, onde eu vou aprender que eu não tenho o direito de ficar manchando a imagem do meu irmão, falando mal dele, falando mal da igreja, falando mal desse ou daquele. Eu não posso fazer isso, porque isso prejudica a igreja de Cristo. Então Deus vai fazer o que comigo? Vai me mandar lá na casa do oleiro, vai esmagar, para fazer de novo. Tem algum candidato aí? Ninguém diz nem amém. Não precisa ter candidato, Deus já te elegeu para isso. Queira você ou não queira. Estou terminando aqui, irmãos. Permita que a perseverança faça seu trabalho completo na sua vida. Persevere, persevere. Ora, a perseverança deve ter ação completa. O versículo 4 diz: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o propósito de Deus. Deus quer que eu seja perfeito, que eu seja íntegro. Íntegro, a palavra íntegro no original tem a ideia de inteiro. Ou seja, inteiro de Jesus, inteiro preparado, inteiro moldado à imagem e semelhança de Jesus. Então a Bíblia está me chamando para uma vida cristã autêntica, verdadeira. Não a superficialidade que, irmão, hoje nós temos uma geração sendo formada, não é dentro da igreja, é no mundo.
de pessoas que não aceitam um confronto. Sai do emprego, sai da escola, sai da casa, sai da família, sai do casamento. Ah, não, porque a gente não se ama mais. Que história é essa? Não se ama mais. Não confunda amor de verdade com paixão, com fogo. É bom o fogo, é. E o fogo é alimentado, sabe, com amor. Tem gente que pensa que é o fogo que alimenta o amor. Não, é o amor que alimenta o fogo. Do casamento, da união, do casal, da família. Que amor é esse? Não é um amor sentimental, não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com intencionalidade. Eu tenho intenção de fazer feliz a pessoa que eu amo. E esforço, dedicação, não é uma coisa, estou sentindo. Sentir, você um dia sente dor de cabeça, outro dia você sente frio, outro dia você sente mal, outro dia você sente bem, outro dia você está feliz, outro dia você está atravessado. Emocional é assim. A emoção faz assim, desse jeito. Mas a Bíblia está nos dizendo que eu preciso entender que não é pela emoção, mas é pelo propósito, pela perseverar em fazer o que tem que ser feito. Comentário pastoral, tá? Tem dia que parece que toda a igreja virou um campo de batalha. Existe isso, pastor? Você pensa que é só amor aqui, irmão? Você está enganado. Pastor, irmão tal, fulano de tal. Eu falei, irmãos, vocês não entenderam ainda que isso aqui que é a igreja é assim mesmo. É um monte de gente problemática tentando acertar. Inclusive eu. Eu não sou perfeito. Estou me esforçando para chegar no céu. Igual o culto das crianças ali, eu falei, é isso aí. Para chegar no céu. Por isso que na hora que você vê um crente dentro da igreja, você fala, nossa, esse cara é o cara. Daqui a pouco ele está tomando uma atitude que você olha e fala, mas de onde vem essa atitude? Mas como assim? Né? Eu pensei que era, pois é, Denorex. Parece, mas não é. Porque o que aparenta não é o que está dentro. O que está dentro está sendo trabalhado. Porque o que importa Jesus não é a aparência. Quando o Senhor falou para Samuel, vai ungir Davi, o rei de Israel. Ele não disse Davi, né? A gente hoje sabe disso. Ele viu todos os filhos de Jessé, olhou e falou, não, esse aqui. O Senhor falou, não é esse não. É esse outro que é bonitão. Não, também não. Aquele ali é forte. Não é esse. Esgotou os filhos todos, ele perguntou, tem mais algum? Tem um lá no meio do pasto, lá cuidando das ovelhas, cheirando mal para arrebentar. E até meio ruivinho, meio feinho ele. Chama ele lá. Quando ele chega, o Senhor fala com Samuel, é esse aqui. E essa frase que é célebre do profeta. Porque Deus não se impressiona com a aparência. Porque Deus olha o homem por dentro. Entende isso, irmão? Deus continua da mesma maneira, olhando o que vai no mais profundo do meu coração e do seu coração. Onde Deus quer trabalhar não é só no externo. Principalmente no interno do nosso coração, que a gente não tem coragem de colocar para fora as perebas que tem lá dentro. As coisas terríveis que tem no nosso coração escondido, guardado a 7 chaves. Mas Deus tem a chave para abrir tudo isso, botar para fora e limpar, expurgar todo esse pus que está aí, para tirar e nos limpar e nos curar. Ele pode fazer isso. Como é que ele usa? Como é que ele faz? Ele usa as ferramentas que ele tem. Esmagando. Na verdade, quando a gente persevera, isso não é o fim. A perseverança é um meio para alcançar a maturidade. Quem não desiste, que vai até o extremo com Jesus, vai amadurecer. Pode ter certeza disso. Agora tem gente, não, né?
Tem gente que começa, ele já desiste. Em nada deficientes, diz o texto. Ou seja, uma fé que não falta nas áreas essenciais da vida cristã. Tua fé é firme, tua fé é firmada em Jesus. Ela está ali. Você está disposto que Deus complete a obra na sua vida? Sim ou não? Então tem que ter consciência. Sabe, eu tenho me deparado há anos com uma realidade. Quando você ensina a igreja o que é ser cristão, as pessoas ficam ofendidas. Porque é um choque cultural. É um choque de cultura. Você sabe, não sei se você entende isso, os mesmos princípios para liderar, para conquistar, para alcançar vitória nas coisas da vida, ele funciona dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar. Deus resiste o soberbo, mas as pessoas lá fora também resistem aos soberbos. Dá graça, porém, ao humilde. As pessoas gostam de pessoas humildes. Deus se agrada de pessoas humildes, obedientes, submissas. Ah, mas vão montar cavalo. Veja como que o diabo coloca pensamentos na nossa mente que são de origem maligna mesmo. Para que a gente não se submeta aos momentos de tratamento, de trabalho. Sabe a maior ferramenta que você pode encontrar na sua vida para restaurar casamento, para restaurar o teu emprego, para restaurar tudo na sua vida? Seja humilde. Porque a soberba precede a queda. E a humildade vem antes da honra, ou seja, quando você é humilde, Deus vai te promover, Deus vai te abençoar, Deus vai te levar a outros lugares. Mas eu tenho que aprender a pegar a Bíblia e aplicar no contexto da minha vida. O que é que eu faço com a Bíblia que eu escuto, irmão? Isso não é um sermão para você sair dizendo, não, é um sermão para você olhar e falar assim, o que eu preciso mudar de verdade? Não é para frase de efeito, não é nada disso. Isso aí é para mudança interna. É onde os relacionamentos precisam ser aprofundados de verdade. Onde a igreja precisa amadurecer. Onde cada um tem que olhar para si e dizer, eu preciso amadurecer. Você tem permitido que Deus complete o processo? Quero dizer para você com toda certeza, a bênção de Deus está no final da perseverança, quando você vai até o extremo com Jesus. Não atropele o processo de Deus na sua vida, fique calmo. Aquietai-vos, diz a palavra do Senhor, no Salmo 40. E sabei que eu sou Deus. Ah, está doendo, Senhor, dói mesmo, irmão. Crescer dói. Ser cristão de verdade dói. Quando você vê a história de Pedro, o apóstolo, aí Pedro foi condenado à morte para ser crucificado. Você sabe disso? Pedro falou assim, não, vocês não podem me crucificar como vocês crucificaram o meu mestre. Eu não sou digno. Eu quero ser crucificado, então se eu tenho que ser crucificado de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Que ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus. Sabe como morreu João? O apóstolo João, cozido em óleo quente. Você está louco, pastor? Que cristianismo é esse? O cristianismo que a gente está ouvindo hoje não tem nada a ver com isso. É cristianismo sem cruz. Eu falei, não existe, irmão, preste atenção. Você pode ter qualquer coisa com cara de igreja, mas que não pregue a cruz de Cristo é falso. Não é de Deus, não é de Deus.
Cristianismo sem cruz não é de Deus. É que da onde? Não tem essa coisa toda que está pensando, não, irmãos. Parece que as igrejas começaram a ter outra cara, menos igreja. E isso nos preocupa profundamente, sabe por quê? Porque quando você fala da cruz, as pessoas querem negar a cruz, querem tirar a cruz da vida. Eu quero dizer para você uma coisa, Tiago está escrevendo para uma igreja muito próxima de Jesus. Essa igreja estava com problemas. E Tiago estava escrevendo uma carta para dizer, você tem que manter firme no meio da prova, no meio da luta. Porque no final, quando você perseverar até o fim, você vai ser abençoado. Amém. Minha esperança é que nós saiamos daqui hoje bem mais crente do que a gente entrou. Quando alguém falar alguma coisa para você, você diz, glória a Deus. Como pode aquele crente, no meio de tanta luta, continuar? Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. Por que a gente permanece? Por que a gente continua? Por que a gente não desiste? É porque é fácil? Porque para mim é mais fácil do que para você? Pode ter certeza que é o inverso. Para mim é muito mais difícil do que é para você, porque eu tenho que dar conta da sua alma diante de Deus. Mas a luta vem, a prova vem, a batalha vem. Coitado o quê? Coitado é o diabo. Satanás é o coitado, que o fim dele já está determinado. Mas nós, os que perseveramos, vamos ter o galardão que vem do Senhor. Lá na minha coroa. Eu sei que naquele dia, na minha coroa, muitas pedras vão ser colocadas ali. E na tua coroa? A Bíblia diz que Ele é o galardoador. É o que vai colocar esse galardão na nossa vida. E sabe o que Ele vai usar? Como é que nós reagimos no momento em que tudo estava muito difícil? Chorei, reclamei, murmurei, falei mal ou glorifiquei? Vamos ficar de pé? Coloca a mão na altura do coração. Diga assim, Jesus. Fala com fé, irmão. Diga, Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu sei que muitas vezes eu não tenho feito o que tem que ser feito. Mas eu ouvi esta palavra esta noite. Diga com fé assim, eu vou perseverar, Jesus. Mesmo que a luta chegue, eu não vou desistir. Porque eu sei que no final desta luta, que no final desta batalha, o Senhor quer me abençoar. O Senhor quer me fazer parecido com Jesus. Jesus, eu te louvo, porque o Senhor me escolheu para passar por essa prova, por essa dificuldade. Eu não vou desistir, Senhor. Eu vou continuar firme na tua presença. Ainda que eu sinta dor, ainda que eu sinta angústia, ainda que eu fique desanimado, eu não vou voltar atrás, Senhor. Eu vou permanecer firme na tua presença. Diga assim com fé, eu vou dar o meu melhor. Eu vou te servir com ânimo, Jesus. Conta comigo, Senhor. Pai, trabalha mesmo na minha vida. Me ensine, Senhor, a não ficar culpabilizando as demais pessoas, mas que eu possa encarar o momento da prova com sobriedade, discernindo, Senhor, cada coisa que o Senhor está fazendo. O tempo da minha luta,
O tempo da minha prova não é infinito. Ele tem tempo determinado para acabar. E eu vou permanecer, Senhor, porque eu não vou perder a minha bênção por causa das minhas emoções, mas eu vou te glorificar, eu vou exaltar o teu nome, eu vou te dar louvor, Senhor, mesmo no meio da prova. Jesus, eu quero declarar que eu te amo, não porque o Senhor tem alguma coisa a oferecer para mim, mas porque o Senhor já perdoou os meus pecados, e tudo que eu tenho hoje, Senhor, já é bastante para mim. Eu sei que o Senhor quer me abençoar muito mais ainda, e eu peço que o Senhor faça isso, conforme a tua vontade e teu querer. No nome de Jesus eu oro, Senhor. Eu quero te adorar, em nome de Jesus, amém. Fecha os teus olhos ainda. Pai, como é difícil entendermos esses valores e princípios da tua palavra, mas eu peço em nome de Jesus, que o Senhor revele a cada um de nós aquilo que nós precisamos aprender, Senhor. Te dar glória, te dar honra, te dar louvor, é algo que nós precisamos aprender a fazer, independente da circunstância. O Senhor não nos deve nada. O Senhor já nos amou na cruz do Calvário. O Senhor não tem que nos amar mais ou menos. O Senhor já amou o suficiente, nos perdoando os pecados, escrevendo o nosso nome no livro da vida, nos preparando, Senhor, para aquele momento em que iremos nos encontrar com o Senhor na glória, onde receberemos a coroa incorruptível, a coroa da glória, o galardão da perseverança, aonde seremos chamados pelo Senhor, vinde benditos, aleluia. Aqui está a tua igreja, estamos nós aqui, queremos ir para a tua presença, Senhor. Não sabemos o dia da nossa partida nessa terra, mas sabemos que em tudo o Senhor tem controle. Em nome de Jesus, abençoe-nos. Amém. Amém, igreja.